Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de escrituração fiscal digital, SPED Fiscal. Eu sou a professora Samanta Pinheiro, sócia da empresa Inovar Consultoria. Inovar Consultoria é uma empresa na área de cursos e consultoria na área fiscal, contábil, departamento pessoal. Hoje a gente vai tratar aí de conceitos gerais a respeito da escrituração fiscal digital, com base no Ajuste CNF número 2 de 2009 e Resolução Cefaz 720 de 2014. Tá certo? Então, vamos lá, vamos abrir nossa apresentação. Nós vamos tratar hoje aí sobre SPED fiscal, conceitos e cuidados com a tabela de mercadorias. Meus contatos, e-mail, samanta@consultoriainovar.com.br, Instagram, @prof.samantapinheiro, nosso canal do YouTube, Samanta Pinheiro, Inovar Consultoria. Muito bem, pessoal. Então, nós temos aqui conceitos a respeito da escrituração fiscal digital. Esses conceitos, eles são oriundos do Ajuste CNF número 2 de 2009, tá? Que institui a escrituração fiscal digital para uso pelos contribuintes do Imposto sobre Operações Relacionadas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviço de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação, e também do Imposto sobre Produtos Industrializados, ou um, ou outro, ou ambos. Então, nós temos aí a questão da instituição da FD. Parágrafo 1º, a escrituração fiscal digital compõe-se da totalidade das informações em meio digital necessárias à apuração dos impostos referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte, bem como outras de interesse das administrações tributárias. Então, o que a gente precisa entender aqui, que é um universo aqui de operações das entradas e das saídas, né? Então, dependendo aí da movimentação que a empresa tem, pode ser aí um trabalho aí operacional grande, né? Vocês vão ter que parametrizar os arquivos XML na entrada e na saída. Uma vez isso parametrizado, é só realizar aí, no caso, o trabalho de manutenção. Para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica da FD, as informações a que se refere o parágrafo 1º serão prestadas em arquivo digital com assinatura digital do contribuinte ou seu representante legal, certificada por entidade credenciada pela infraestrutura de chaves ICP Brasil. Então, esse é um projeto que exige, como outros projetos do SPED, o uso de certificado digital. Tudo bem? Parágrafo 3º, o contribuinte deve utilizar a FD para efetuar a escrituração do... Bom, então, o que a gente tinha antes da escrituração fiscal digital, nós tínhamos o quê? Escrituração de livros esses, né, que você escriturava aí o registro de entrada, saída, inventário, apuração do IPI, ICMS, controle de crédito ICMS do ativo permanente e registro de controle da produção do estoque. Com o advento do projeto SPED fiscal, nós tivemos o quê? Na verdade, uma única obrigação que reúne todos esses livros, né? Aí você pode me perguntar, então, eu não tenho mais livros na forma física? Não, vocês não têm mais livros na forma física. O que existe hoje são relatórios gerenciais. Então, o meu documento, minha obrigação acessória, na verdade, vai ser qual? A escrituração fiscal digital. Essa eu vou mandar em e-mail eletrônico. E o que eu posso ter são relatórios gerenciais das entradas, das saídas, de apuração de IPI, ICMS, enfim. Tudo bem? Ou seja, o contribuinte não pode manter escrituração diversa em desacordo com o que está previsto no ajuste CNF número 2 de 2009. Muito bem. Cláusula 2ª, fica vedado ao contribuinte obrigado à FD a escrituração dos livros e documentos em discordância com o disposto nesse ajuste. Então, acabamos de falar isso. Então, uma vez que eu fico obrigado à entrega de FD, e quem é que fica obrigado? Os contribuintes do regime normal. O regime normal, lucro presumido, lucro real, pode ser um lucro arbitrado, e também empresas do Simples Nacional que tiveram o excesso do sublimite. Lembrando que esse excesso do sublimite é aquele previsto no artigo 19 da Lei Complementar 123 de 2006. Então, nós temos um limite anual de quanto? 3.600.000.
Então, uma vez que o contribuinte ultrapassa esse sublimite anual, ele passa, em algum momento, a ter que calcular o ICMS fora do Simples Nacional. E aí, quando acontece essa situação, esse contribuinte ele tem que apurar o ICMS segundo as regras normais de tributação, que nem uma empresa do regime normal. E ele vai ter que entregar também o quê? SPED fiscal. Então, empresa do Simples com excesso do sublimite está obrigada à entrega da FD fiscal de ICMS e IPI. E uma vez que ela fica obrigatória, a sua entrega mensal. Cláusula terceira, a FD será obrigatória a partir de 1º de janeiro de 2009 para todos os contribuintes do ICMS ou do IPI. No caso aqui do nosso estado do Rio de Janeiro, essa obrigatoriedade, ela de fato começou de forma maciça em 2010, tá certo? E hoje aí todos os contribuintes aí do ICMS ou do IPI estão obrigados à entrega da escrituração fiscal digital. Cláusula quarta, o arquivo digital da FD será gerado pelo contribuinte de acordo com as especificações definidas em ato COTEP. O atual ato COTEP que nós temos é o 44 de 2018, que revogou o ato COTEP número 9 de 2008. E nesse caso, esse arquivo digital ele vai conter o quê? A totalidade das informações econômico-fiscais e contábeis correspondentes ao período compreendido entre o primeiro dia e o último dia do mês. Então, eu vou ter que reunir todas essas informações econômico-fiscais, uma vez que eu vou ter que reunir as operações de entrada, vou ter que reunir as operações de saída, vou ter que fazer o controle de estoque, vou ter que realizar periodicamente apuração de inventário, então eu vou ter que reunir as informações e fazer a entrega das mesmas nesse arquivo do SPED fiscal. Tranquilo? O contribuinte deve armazenar o arquivo digital observando os requisitos de segurança, autenticidade, integridade e validade jurídica pelo mesmo prazo estabelecido pela legislação tributária para a guarda dos documentos fiscais. Isso quer dizer o seguinte, olha, eu preciso guardar o arquivo digital pelo prazo decadencial. Então, aqui é decadência. Então, o prazo vai ser qual? 5 anos, que é o mesmo prazo que a empresa tem para guardar os documentos fiscais eletrônicos. Então, eu preciso guardar os documentos fiscais eletrônicos? Sim, mas o arquivo fiscal, o documento fiscal é o arquivo XML, certo? E a DANF? A DANF eu posso rasgar? Bom, depende. A DANF, na saída, na verdade, fica com o destinatário. Então, eu tenho o quê? O trânsito da mercadoria e a DANF física fica com o destinatário. Muito bem. Esse destinatário, ele vai recepcionar a mercadoria, ele vai informar na DANF a data da entrada e vai guardar essa DANF pelo prazo de 5 anos. Né? Então, eu tenho a informação da data da entrada como informação obrigatória. Se eu não coloco a data da entrada, o que vale para o fisco? O que vale para o fisco em termos de circulação é a data de emissão. Então, eu coloco a data de entrada para que eu possa fazer a escrituração e não correr riscos de lançamentos extemporâneos. Muito bem. Então, o entendimento nosso é que se guarde aí a DANF nas entradas. Outra situação, e nessa o legislador te obriga a guardar o DANF da entrada, quando eu faço a recusa da mercadoria. Então, recusei a mercadoria por algum motivo, eu sou obrigado também a guardar a DANF da entrada. Então, são situações que eu vou guardar nas entradas tanto a DANF quanto o arquivo XML. Bom, e nas saídas? Nas saídas vai bastar o arquivo XML, que vai ficar aí, num caso de eventual fiscalização, eu tenho que disponibilizar pelo prazo de 5 anos. Tá certo? Reforçando aqui o parágrafo único. A geração, o armazenamento e envio do arquivo digital não dispensa o contribuinte da guarda dos documentos que deram origem às informações nele constantes, na forma e prazo estabelecidos pela legislação aplicável, reforçando aqui prazo de 5 anos. Artigo 2º, e aí a gente já adentra aqui na legislação tributária do Estado do Rio de Janeiro. Então, nós temos aqui a resolução Cefaz 720 de 2014. Artigo 2º, vamos lá. O arquivo digital da FD deve ser enviado até o 20º dia do mês subsequente ao mês da apuração, independentemente de se tratar de dia útil. Então, nosso prazo é esse.
Artigo 3º, pode haver retificação de FD? Sim, pode haver, até o último dia do terceiro mês subsequente ao encerramento do mês da apuração, independentemente da autorização da administração tributária. Posso retificar? Posso. Agora vem o parágrafo 1º. A retificação, ela não vai ser complementar. Na verdade, eu vou substituir integralmente o arquivo que eu mandei. Então, eu vou mandar um envio de outro arquivo para a substituição integral do arquivo digital anterior, que foi regularmente recebido pela administração tributária. Tá certo? Então, posso retificar. Após esse prazo, vai ter que ter uma autorização, né, da administração tributária. Ok? Muito bem. Quais são os objetivos do SPED? Tornar mais célere a identificação de ilícitos tributários. Por que tornar mais célere? Porque eu tenho o acompanhamento em tempo real, né? A partir do momento que nós temos aí o advento aí da nota fiscal eletrônica, da NFE, eu passo a ter o quê? O acompanhamento de 100% das operações, e esse acompanhamento passa a ser em tempo real, e a fiscalização que ela passa a ser uma fiscalização muito mais eficaz. Por quê? Porque no modelo anterior não se fiscalizava 100%, muito menos se tinha um acompanhamento em tempo real. Então, aqui, eu tenho aqui a celeridade na identificação de ilícitos tributários. Promover a integração dos fiscos, né, principalmente aqui no projeto, fisco federal e fisco estadual, que eu possa ter o quê? O compartilhamento de informações. Racionalizar, uniformizar e eliminar as obrigações acessórias. Então, todos aqueles livros, né, que você tinha que escriturar, muitas vezes fazer encadernação e autenticação, isso tudo foi eliminado, porque eu tenho hoje o quê? Entrega do SPED fiscal, e essa é a obrigação acessória que vai reunir, então, aqueles livros que antes eu tinha que fazer a entrega. Muito bem. Então, quais são os arquivos do SPED que têm a ver com a estruturação fiscal digital do ICMS e IPI? Então, eu tenho que ter um bom conhecimento do projeto Nota Fiscal Eletrônica, da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica. A diferença aqui é que a Nota Fiscal Eletrônica ela serve para, né, grande parte das operações, mas não será utilizada na venda presencial destinada a consumidor final. Por quê? Porque nesse caso eu vou ter nota fiscal de consumidor eletrônica. Então, nesse caso, eu vou ter NFCE, se eu tiver uma venda presencial destinada ao consumidor final, ainda que seja entrega delivery, mas eu vou ter o quê? Uma nota fiscal de consumidor. Conhecimento de transporte eletrônico, modelo 57, FD de IPI e ICMS, que é o que a gente está analisando aqui, e também FD contribuições. Hoje nós podemos falar que existe uma vinculação muito grande entre a FD fiscal de IPI e ICMS com a FD contribuições, visando o quê? Visando para aquelas empresas que entraram com liminar em relação à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, né? A posição essa amparada aí no STF. Então, evidentemente, acredita-se que vai ter uma vinculação aí de informação, de análise entre FD, contribuições, o que eu estou apurando de PIS e COFINS e o que eu estou excluindo na minha base em relação ao ICMS é o que está, de fato, lançado na estruturação fiscal digital de ICMS e IPI, tá certo? Então, esses dois projetos, eles estão aí hoje com o relacionamento aí, já tinham um relacionamento hoje mais intenso ainda em função dessas medidas liminares. A FD é obrigatória, então, para todos os contribuintes do ICMS e do IPI. Vou fazer a escrituração do registro de entradas e saídas, então eu vou ter bloco C para mercadorias, o bloco D para serviços, tá? Lembrando que esses serviços são aqueles serviços tributáveis pelo ICMS. Livro registro de inventário é o nosso bloco H. O bloco E, apuração do IPI e ICMS. Bloco G, controle de crédito do ICMS do ativo permanente. Bloco K, controle da produção e do estoque. Tá certo? Lembrando o seguinte, que a recepção do arquivo digital da FD não implicará no reconhecimento da veracidade e legitimidade das informações prestadas, nem na homologação da apuração do imposto. Isso quer dizer o quê, pessoal?
que eu preciso ter um trabalho interno voltado para a parte de estrutura do arquivo, de auditoria do arquivo. Se eu não tenho, né, uma pré-auditoria, ou seja, se eu não faço um desenvolvimento, né, na minha empresa, no meu escritório de contabilidade, de uma pré-auditoria, antes de enviar os arquivos do SPED, eu corro sério risco aí de enviar informação em desacordo com a legislação. Ah, mas o PVA aceitou, não quer dizer nada. O PVA aceitou por quê? Porque ele é malha grossa, né? Então, ele vai ver essa questão formal, né? Formalmente, o arquivo, ele está respeitando aí o layout previsto pelo legislador, então, se está, ele vai ser recepcionado. Agora, não quer dizer que materialmente esse conteúdo esteja correto. E aí eu preciso, de fato, desenvolver internamente uma auditoria para que eu faça esse tipo de verificação, tá certo? Muito bem. E aí nós temos aí a tabela 0200, que é uma tabela muito importante para se fazer análise em relação aí à classificação fiscal das mercadorias, em relação à identificação do tipo de item. Então, eu devo ter muita atenção com essa tabela, especialmente o quê? Na tabela 0200, nós temos aqui a linha 02, que é código do item, descrição do item, quer dizer, essa descrição deve ser uma descrição clara, precisa, uma descrição que eu possa, de fato, enxergar qual é o produto que eu estou comprando, qual é o produto que eu estou vendendo. No caso, a unidade de medida, essa linha 7 aqui, tipo do item, importante se classificar muito bem o tipo do item, para que, inclusive, não haja perda de aproveitamento de crédito. Então, preciso identificar muito bem o que é uma mercadoria para revenda, o que é uma matéria-prima, o que é uma embalagem, o que é um produto em processo, acabado, um subproduto, um intermediário, que, nesses casos, eu posso ter situações geradoras de crédito, né? Enquanto que o material de uso e consumo, por enquanto, o material de uso e consumo não gera crédito, mas ainda assim, para empresas do lucro real, devo fazer uma abertura de material de uso e consumo vinculado à atividade fim e daquele material de uso e consumo não vinculado à atividade fim, porque o vinculado à atividade fim é uma situação que pode me gerar crédito em relação ao sistema do PIS e COFINS não cumulativo. Ativo imobilizado, vou fazer identificação, né, e eu preciso também identificar aquele que é vinculado à atividade fim, aquele que não é vinculado à atividade fim, até para fins de créditos no SIAP, serviços, outros insumos e 99. 99 eu costumo dizer que você coloca uma caveirinha. Por quê? Porque 99 não é uma boa classificação. Classificação boa é 00, 01, 04. Né? Você está o quê? Dizendo aí para a auditoria fiscal o que exatamente, claramente é o que você está comprando, que é o que você está vendendo. Tá certo? Então, evitar esse tipo de classificação genérica, né, que é o 99. E código NCM 08, então esse código NCM aqui, ele é um código que vai ser de acordo aí com a TIP, e eu preciso identificar muito bem qual vai ser o código conforme a descrição do item. Por isso se faz aí muitas vezes um trabalho chamado saneamento de cadastro, para que eu possa descobrir, através da descrição do item, qual é a sua correspondente NCM, tá certo? Então, isso é muito importante. Por quê? Porque, às vezes, vem de um fornecedor com uma classificação fiscal, vem de outro fornecedor com outra classificação fiscal, e aí qual o fornecedor, de fato, que está usando a classificação correta, né? Então, eu preciso chegar a uma conclusão. Então, no caso, nós vamos ter que fazer esse trabalho para se identificar precisamente qual é o NCM, tá certo? Muito bem, código X, conforme a TIP, enfim, e o código especificador da substituição tributária, que é o código SEST, atualmente previsto no convênio ICMS 142 de 2018. Entendido? Então, essa tabela aqui, ela é fundamental, né? A tabela 0200, talvez seja a tabela mais importante da estrutura do bloco 0.
é a tabela em que eu vou pautar todo o meu trabalho voltado para a parte de sanear o cadastro, né? E aí, então, eu vou evitar muito problema em relação aí à classificação incorreta de mercadoria, a tributação errada, com a alíquota errada, produto que deveria estar na cesta básica e, enfim, não está na cesta básica ou o inverso. Por quê? Porque eu não fiz aqui um bom saneamento da tabela 0200. Ok, pessoal? Então, o que a gente conclui? Que é importante a revisão das informações fiscais antes de serem transmitidas ou entregues ao fisco, porque o SPED contém inúmeras informações fiscais que não são checadas pelo programa validador, que é malha grossa. Empresas podem estar correndo risco pela falta de avaliação do conteúdo do SPED. Por quê? Porque eu entrego o SPED, na verdade, não realizo aí uma pré-auditoria, então eu corro o risco de estar numa situação de exposição, porque a legislação ela é mutável. Então, muitas vezes, eu não saneei aí o cadastro, o produto está com a informação fiscal errada e a informação foi já para o Cefaz. Exame das informações fiscais pelo fisco por meio de sistema de auditoria próprio, e isso é que o contribuinte deve se ater, né? Ou ele contrata uma consultoria, ou ele tem pessoal especializado interno para fazer essa sistemática aqui de exame das informações fiscais, que é o sistema de malha fiscal fina, tá certo? Mudanças significativas nos sistemas das empresas, estrutura organizacional, ou seja, empresas que mudam seus sistemas, pessoas que são demitidas, pessoas que são admitidas, processos que são modificados, enfim, tudo isso precisa ser muito bem tratado para que possa haver informação de qualidade transacional para o fisco, tá certo? E aqui, pessoal, segue nossa agenda de cursos, né? E curso Nota Fiscal Eletrônica, nas datas 15 e 16, SPED Fiscal, 22 e 23, e contribuições previdenciárias 23 e 24. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueçam de dar o seu joinha, tá certo? Desejo a todos aí um excelente dia, fiquem com Deus.